todos, bem-vindos ao canal PsalaSyntech. Meu nome é Ademir, sou consultor Salesforce com foco em Sales Cloud e Marketing Cloud e engenheiro de software e informação. Vou demonstrar um fluxo de automação avançado que desenvolvi no Zapier para otimizar a gestão de leads B2B. Podemos usar a combinação poderosa do Zapier integrando e conectando Salesforce, ChatGPT, Slack, Gmail e Google Sheets para qualificar leads, personalizar a comunicação e direcionar o time de vendas e marketing de forma inteligente e eficiente desde o primeiro contato. Nós estamos então na página Home do Zapier. O Zapier, através dos seus apps, ou seja, seus fluxos, workflows, é que faz todo o trabalho de automação e integração. Nós podemos visualizar esses fluxos aqui no Canvas, que é uma espécie de quadro branco virtual para desenhar, entender e construir o workflows. Eu criei um Canvas especialmente para essa solução, a automatização estratégica de leads. O que a gente vê aqui é um fluxograma, onde a gente tem alinhado aí 4 zaps, identificados por essa caixa rosa, e uma visão geral do fluxo completo. Inicia com esse lead sendo gerado no Salesforce através da funcionalidade nativa Web to Lead. Uma vez que esse lead chega no Salesforce, o Zapier vai enviar os dados para o ChatGPT através da API do ChatGPT. O ChatGPT vai analisar e gerar o score e os insights. Esses dados serão incluídos através de uma atualização do lead e adicionado a uma campanha. Depois, através de uma decisão baseada no score, anteriormente gerado pelo ChatGPT, o Zapier atualiza o status do lead no Salesforce. Se o score maior que 70, ele vai receber um status de Working High Priority, ou seja, ele vai estar num nível de maior prioridade. Caso contrário, se ele tiver um score abaixo ou igual a 70, ele vai receber o status de Working Contacted. Depois dessa atualização, vai ser criado uma tarefa para determinado usuário no Salesforce ligado a esse lead e uma notificação no canal do Slack para o time de vendas, alertando sobre o aparecimento de um lead prioritário. O outro caminho, relacionado a um lead menos prioritário, uma mensagem será enviada ao time de marketing para futuras nutrições desse lead. Depois a gente tem uma nova decisão que vai abrir aí 3 caminhos: o caminho score alto, score médio e score baixo. Para cada um desses caminhos a gente vai ter umas tarefas sendo realizadas. Num primeiro momento, uma vez o gatilho, que é atualização do status desse lead no Salesforce, o Zapier vai invocar o ChatGPT através da sua API para criar um e-mail personalizado para cada um desses leads. Aqui se dá então um contato inicial com esse lead. Para o lead com score alto, a gente vai ter um caminho mais diferenciado em relação aos outros. Vai ser criado um rascunho de e-mail, mas não vai ser enviado diretamente agora. Vai ser também um documento dentro do Google Drive, uma mensagem ao time de sales, alertando sobre esse documento e sobre esse rascunho para que eles possam revisar esse e-mail e dar um toque mais humano e poder assim cultivar melhor esse lead prioritário. Para o lead de médio score, a gente vai ter também um e-mail personalizado, assim como o lead de baixo score. Por fim, a gente tem um backup, uma cópia de segurança e registro desse lead dentro do Google Sheets, um histórico de segurança dos dados que foram gerados através da inclusão desse lead no Salesforce e a sua atualização dos insights e do score pelo ChatGPT. Isso tudo dentro de um documento Google Sheets. Nós iremos então simular a chegada de 3 leads no Salesforce. Basicamente, um lead com score alto, um lead com score médio e um lead com score baixo, para demonstrar aí
a automatização estratégica do nosso fluxo. Porém, antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre as possibilidades do Zapier. Segundo o próprio site do Zapier, conecta mais de 7.000 aplicativos e são milhares de possibilidades de integrações, o que torna o Zapier uma ferramenta extremamente poderosa e flexível para conectar diferentes sistemas e automatizar tarefas. Antes da gente fazer a simulação dos leads chegando no Salesforce, através do formulário, vamos falar um pouco sobre o ChatGPT, que possui um papel fundamental no nosso fluxo, já no primeiro Zap. E aqui temos o prompt, que é uma espécie de conjunto de instruções que nós damos à inteligência artificial para ela gerar insights e principalmente o score, a pontuação desse lead, que vai ser utilizado futuramente para estratégias de cultivo desse lead. Então, basicamente, o prompt é este aqui, que está dentro dessa caixa de texto. Ele pede para o ChatGPT analisar os dados desse lead que já estão dentro do Salesforce, como nome, o nome da empresa, a necessidade principal e orçamento, e colocamos aqui uma lista de setores industriais que queremos que ele utilize, que estão na nossa org da Salesforce. Depois, uma lista de tarefas que ele deve cumprir para fazer a análise. Em primeiro lugar, no ponto 1, a gente pede para ele fazer um resumo da necessidade primária do lead. A gente vai ver aonde que isso é imputado. O usuário ele coloca a necessidade primária lá no formulário, e então a gente pede para o ChatGPT fazer um resumo dessa necessidade. Depois, no ponto 2, a gente pede para ele calcular um lead score baseado numa faixa de 0 a 100, e a partir desse cálculo ele vai retornar os valores de alto, médio e baixo, conforme um range de pontuação. Se for acima de 70, ele vai retornar high, alto. Se for entre 51 e 70, ele vai retornar médio. E se for abaixo de 51, ele vai retornar baixo. No terceiro ponto, a gente pede para ele sugerir próximos passos a partir dessa análise. Na sequência, no ponto 4, inferir o setor industrial mais provável desse lead, limitando-se à lista que nós passamos aqui em cima. No ponto 5, estimar o porte da empresa, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, enterprise e desconhecido. Damos algumas instruções sobre a língua. Ao final do prompt, um exemplo de como que a gente quer que ele faça a resposta dessa instrução. Então, o resumo da necessidade, separado aí por essas duas barras, depois o score, a pontuação, depois a prioridade, os próximos passos, a sugestão de próximos passos, o setor industrial e o porte da empresa. Então, basicamente, a saída do nosso prompt. E por que a gente pede para ele fazer desta forma, separado por duas barras? Justamente porque isso depois, aqui no Zap, a gente pode formatar essa resposta por campos, o que vai facilitar na hora de fazer o update dentro do Salesforce. Uma informação já separada. Então esse basicamente é o prompt. A gente tem um outro prompt dentro do nosso fluxo, que é a geração do e-mail personalizado. As instruções que a gente pede para o ChatGPT criar o corpo do e-mail. A gente pede para ele assumir o papel de um assistente de vendas da Universal Containers, a empresa fictícia que está vendendo geradores. A tarefa principal é escrever o corpo do e-mail,
personalizado para o lead específico. Ele vai usar os dados contextuais, principalmente também os dados anteriormente gerados, prioridade, o score, os próximos passos, o setor industrial, tamanho da empresa, em base também os produtos que nós inserimos aqui na instrução para ele ter conhecimento dos produtos ofertados pela Universal Containers. Com todas essas informações, a gente pede para ele agradecer o contato, mencionar a necessidade através do resumo, sugerir inteligentemente de 1 a 3 modelos de geradores que a empresa está oferecendo, avisar que um representante da Universal Container entrará em contato em breve, mantendo o tom profissional, cortês e prestativo. Basicamente, então, o prompt da geração do e-mail, tanto o e-mail rascunho como os e-mails que serão enviados para os leads de médio e baixo score. Antes de dar início à simulação da entrada dos leads no Salesforce e o seu comportamento dentro do nosso fluxo, vamos falar um pouco sobre a forma como a gente está introduzindo esse lead no Salesforce através da web, mais precisamente através de um formulário que no Salesforce é chamado de Web to Lead. Web to Lead é uma funcionalidade do próprio Salesforce que a gente pode estar transferindo dados de um formulário para dentro do Salesforce. Aqui em Setup, colocarmos aqui o Web to Lead, a gente pode criar o formulário com os campos que estão dentro do lead, os campos que desejamos que sejam capturados através do formulário. Colocamos aqui a página de retorno. E o Salesforce, a partir disso, ele vai gerar um código que a gente insere dentro do nosso HTML. Então aqui eu criei esse formulário que está na minha página do GitHub, github.io, esse formulário que aparece aqui dessa forma, com os campos, fale conosco, etc. Aquele código gerado pelo Salesforce, inserimos então no nosso código HTML, que está aqui nessa div, na classe container, os campos que o Salesforce gera através desse código. Aqui a gente tem o formulário, nós estamos fazendo um exemplo com essa empresa fictícia chamada Universal Containers. Na nossa ficção, ela é uma empresa que vende produtos relacionados à linha GenWatt, são geradores de energia. E aqui a gente tem a lista dos produtos. Nós vamos colocar simplesmente os dados aqui. Blumenau. Um telefone. Sua principal necessidade. Como a gente falou, esse campo é um campo importantíssimo para o ChatGPT, para ele fazer as análises dele. E aqui a gente espera que esse lead tenha um score alto e a urgência high, urgência alta. Então, o texto basicamente é esse aqui. Precisamos urgentemente de 2 geradores de médio porte para garantir energia contínua em nosso novo canteiro de obras. A falta de energia está atrasando o cronograma. Buscamos solução confiável para gerar equipamentos essenciais e iluminação por pelo menos 8 horas. Vamos colocar uma faixa de orçamento de 50 mil a 100 mil. Como nos conheceu? Indicação de nosso parceiro de engenharia elétrica. Todas as informações foram preenchidas no formulário. Vamos enviar. Recebemos a página de retorno. Obrigado. Suas informações foram recebidas com sucesso pela Universal Containers. Agradecemos seu interesse. Nossa equipe analisará sua solicitação e entrará em contato em breve. Aí, se nós viermos aqui no Salesforce, já temos, né? Esses são os dados preenchidos. Fernanda Costa. Aqui já está o lead, Fernanda Costa. As informações que nós preenchemos estão aqui. Precisamos urgentemente. O budget,
as informações principais, nome, companhia. E agora nós vamos lá no Zapier para acompanhar o fluxo. O que esse fluxo faz? Ele reconhece, né, se há um novo lead no Salesforce, se esse lead contém sua fonte web, que é esse campo aqui, lead source. Caso ele contenha essa fonte, ele segue o fluxo. O Zap ele tem uma coisa interessante que é o Zap Runs, e a gente pode acompanhar a evolução do fluxo. Se acontecer algum problema também dentro do fluxo, a gente tem como identificar o erro e solucioná-lo. Uns instantes, alguns minutos. Agora são 10h58 e aqui temos 10h57, no segundo 45, quando ele começou a rodar esse fluxo. Todas as tarefas foram realizadas com sucesso. O nome do lead, Fernanda Costa, com as informações que nós inputamos lá no início. Na sequência, ele filtra campo se contém web. O ChatGPT gera para nós a resposta com os dados que nós pedimos. Necessita de geradores de médio porte para garantir energia contínua em um novo canteiro de obras. Aqui temos a informação RAI, a pontuação, os próximos passos, o setor industrial e o tamanho da empresa. Essas informações, então, são passadas para o Salesforce. Se a gente retornar aqui e atualizar a tela do lead, nós vamos ver essas informações dentro dos campos, a pontuação, a prioridade, tamanho da empresa, o setor industrial, o resumo da necessidade primária, necessita de geradores de médio porte para garantir energia contínua, os próximos passos. Na sequência desse fluxo, nós temos a inclusão desse lead dentro da campanha que nós criamos no Salesforce. Então também criamos uma campanha no Salesforce. Se a gente for aqui em relacionado, a gente vê que esse lead ele foi incluído nessa campanha chamada Website Leads do primeiro bimestre. Agora a gente vai para o segundo fluxo. São 11 horas, basicamente agora todas as tarefas foram realizadas. Esse nosso lead, ele pegou o caminho do score acima de 70, atualizou o status para o Working High Priority, criou uma tarefa para um usuário do Salesforce acompanhar esse lead. Aqui temos a tarefa criada, aqui na direita, agendar consulta técnica, que é basicamente o passo sugerido pelo ChatGPT, agendar consulta técnica. Se a gente ampliar aqui a tarefa, temos a descrição, acompanhar o lead de alta prioridade, temos o resumo da necessidade do lead, necessita de geradores de médio porte para garantir energia contínua em novo canteiro de obras. Essa tarefa está atribuída a uma usuária fictícia, Tina Apples, que é assistente de vendas. Ao final desse fluxo, o time de vendas recebe uma mensagem às 11 horas. Novo lead prioritário, nome Fernanda Costa, construtora Grande Vale Limitada, pontuação 85, a necessidade, necessita de geradores, etc. Aqui temos o link para o registro do lead no Salesforce, que é o mesmo que a gente está visualizando aqui. Agora são 11h03, esse Zap começou às 11h02, vamos atualizar. Pronto, todas as tarefas foram realizadas com sucesso e agora a gente tem aqui o caminho que esse lead tomou. Então o que acontece é que uma vez que o lead recebeu um novo status no Salesforce, é o gatilho para iniciar esse workflow. Através de um campo decidimos se ele entra ou não nesse fluxo, a criação e geração desse e-mail, a geração desse e-mail lá no Gmail, como um rascunho, a criação desse rascunho como um documento dentro do Google Drive e o envio de uma mensagem no Slack para o time de vendas e a atualização do campo de filtro que fez com que esse lead entrasse nesse fluxo, para ele não entrar novamente. Atualizando a página do Gmail,
a gente tem o rascunho, alta prioridade, e-mail de revisão, lead Construtora Grande Vale Limitada, o nome da empresa, que é o mesmo aqui da Fernanda, Construtora Grande Vale Limitada, a pontuação 85, pontuação score 85. Olá, Fernanda. Muito obrigado por entrar em contato com a Universal Containers e por seu interesse em nossos produtos. É um prazer saber que a Construtora Grande Vale Limitada nos encontrou através de nosso parceiro de engenharia elétrica. Vejam que ele citou também, o ChatGPT citou, né? Indicação em nosso parceiro de engenharia elétrica. Muito interessante isso. Entendemos que a sua necessidade principal é garantir energia contínua com seu novo canteiro de obras, especialmente para operar equipamentos essenciais de iluminação por pelo menos 8 horas. Aqui ele cita a necessidade do lead. Nesse outro parágrafo, ele mostra aí as possibilidades, né? Gostaríamos de sugerir o GenWatt Diesel, o outro produto. Ambos são robustos e ideais para aplicações industriais, oferecendo a confiabilidade necessária para evitar atraso no cronograma da sua obra. Por final, um representante da Universal Containers entrará em contato com você em breve para entender melhor a sua necessidade, discutir melhores soluções para a sua empresa. Atenciosamente, equipe da Universal Container. Esse mesmo corpo de e-mail foi enviado no Google Drive, né, num documento. O representante de vendas pode vir aqui e editar no Google Drive como uma espécie de documentação, fica documentado aqui. No Slack a gente tem a mensagem para a equipe de vendas: é necessária uma revisão urgente. Então a gente pede um lembrete aqui à equipe de vendas para que revise o documento de rascunho. Olá, equipe, o novo lead de alta prioridade requer atenção. Fernanda Costa, da Construtora Grande Vale Limitada, o score 85, a urgência alta. Preparei os materiais para o contato inicial, preciso da sua análise. Está salvo no Gmail, rascunho para revisão. Aqui está o link do documento no Google Drive. Ação necessária: revise o conteúdo o mais rápido possível, faça os ajustes de personalizações finais e envie o e-mail para o lead. Entre em contato se tiver alguma dúvida. Obrigado, Sales Operation. Finalizou com sucesso esse terceiro zap. E agora nós vamos para o último zap. Esse último zap também foi um sucesso, como podemos ver aqui no histórico, 10h58, quando esse zap rodou. A gente tem o score atualizado com os dados do ChatGPT. É o gatilho para iniciar esse fluxo. Tem um filtro para a entrada desse lead no fluxo. Esse campo Zapier planilha logado tem que estar falso. Lá no final a gente vai atualizar esse mesmo campo para true, para que não haja uma reincidência desse registro dentro da nossa planilha, para que não haja duplicidade de registro dentro da planilha do Google Sheets. Uma pequena formatação em relação ao time zone, para que seja no formato da América São Paulo. E os dados do Salesforce com os dados do ChatGPT gerados, todos vão para dentro dessa planilha. Essa nossa última linha da Fernanda Costa, com o ID, esse número de identificação do registro, tem um nome, sobrenome, e-mail, nome da empresa, telefone, o setor industrial, o texto da primeira necessidade preenchido pela Fernanda, o tamanho da companhia gerado pelo ChatGPT, a cidade, a faixa de orçamento. Depois a gente tem o resumo da necessidade pelo ChatGPT, a pontuação, 35, pontuação lead score, a prioridade alta, o próximo passo sugerido pela inteligência artificial, que está aqui, agendar consulta técnica, que é o mesmo da tarefa atribuída a Tina Apples. E aqui a gente tem o Create Date, que é um registro da data, 22 de abril de 2025, um horário de 10h56. Se a gente for aqui no Salesforce, vamos verificar que esse registro é de 22 de abril de 2025, 10h56 da manhã. Então, finalizamos com sucesso o fluxo relacionado a um lead, um score alto.
Nós iremos agora simular a chegada de um lead de score médio no Salesforce, com a pontuação maior que 50 e menor que 71, na faixa aí de 51 e 70. Preencher os dados do cliente. Oliveira, um e-mail que eu criei para esse teste, o nome da empresa, Oficina Mecânica Porto Certo, a cidade Joinville, um telefone e a necessidade. Estou pesquisando sobre geradores pequenos para minha oficina. Tivemos alguns picos de energia recentes e queria entender as opções para manter as ferramentas principais funcionando. Talvez algo para o futuro, sem muita pressa agora. Qual seria o custo? Então a gente vê que esse lead ele não tem urgência, mas vamos selecionar aqui uma faixa entre 25 mil e 50 e, como nos conheceu, pesquisa no Google. Enviar as informações. Obrigado, suas informações foram recebidas com sucesso pelo Universal Container, etc. Vamos atualizar a tabela de leads aqui no Salesforce. Já temos o Carlos Oliveira com os dados que ele preencheu. Vamos para o Zapier, nosso primeiro fluxo. Vamos acompanhar aqui o histórico das tarefas desse fluxo. Agora são 13h43. Nosso fluxo funcionou. Vamos atualizar aqui. 13h43 foi o horário que deu início a esse fluxo. Se realizou com sucesso, trazendo os insights e o score do ChatGPT. Aqui está o score 65, a pontuação que o ChatGPT atribuiu para esse lead, com a prioridade média. O resumo da necessidade primária: geradores pequenos para a oficina devido a picos de energia. Conforme a gente preencheu aqui no formulário, ele fez um resumo. Depois, ele criou próximos passos, enviar a cotação. O score foi gerado. A gente tem o outro fluxo acontecendo. Vamos para o segundo fluxo. 13h45. Aqui foi o horário que disparou o nosso fluxo, 13h45. Ele entrou no caminho do lead médio e baixo score. O seu status foi atualizado no Salesforce. Vamos atualizar aqui a página. Working contacted. E uma mensagem para o time de marketing. Novo lead registrado, prioridade média, nome Carlos Oliveira, Oficina Mecânica Porto Certo, score 65, necessidade, pesquisando geradores pequenos para a oficina devido a picos de energia. A sugestão para a ação, enviar cotação. Considere para campanhas de nutrição o setor de utilidades, o tamanho pequeno. E aqui o link do registro no Salesforce, que está o Carlos Oliveira com as suas informações. Podemos verificar também que o e-mail foi enviado para o lead. E aqui está o e-mail. Olá, Carlos. Obrigado por entrar em contato com a Universal Containers. É um prazer saber que a Oficina Mecânica Porto Certo está interessada em nossas soluções. Entendemos que você está pesquisando geradores pequenos para a sua oficina devido a picos de energia recentes. Para atender a essa necessidade, recomendamos considerar os produtos tais. Ambos são ideais para o backup de emergência e podem manter suas ferramentas principais funcionando de maneira eficiente. Um representante da Universal Containers entrará em contato com você em breve para entender melhor suas necessidades e discutir as melhores soluções disponíveis. Estamos aqui para ajudar e garantir que você encontre a opção mais adequada para a sua oficina. Atenciosamente, equipe da Universal Containers. Dessa forma, nós verificamos que o fluxo ocorreu como esperado. Foi criado também uma linha aqui no Google Sheets com as informações, o ID do registro, o nome, o sobrenome, o e-mail, a empresa, o telefone, o setor industrial, necessidade. Depois a gente tem o tamanho da empresa, a cidade, a faixa orçamentária, onde nos conheceu, o resumo da necessidade, a pontuação do lead, prioridade, sugestão de próximo passo, a data de criação do registro, data de ingresso desse lead no Salesforce.
22 de abril, às 13h41. Se formos verificar aqui na tabela de leads, 22 de abril, 13h41. E obtivemos sucesso, o lead de médio score. Por fim, então, vamos simular a chegada de um lead com score baixo no Salesforce. Preencher os dados, Lucas Ferreira. Vamos colocar o e-mail, o nome da empresa, a cidade, um telefone e qual sua principal necessidade. Oi, queria saber quanto custa um gerador, não sei bem qual preciso. Talvez um pequeno para casa, por garantia, não tem urgência. Aqui na faixa de orçamento a gente vai colocar não tenho certeza, a definir. Como nos conheceu, viu um anúncio online. Aqui estão todos os dados. Vamos enviar as informações para o Salesforce. Obrigado, suas informações foram recebidas com sucesso pela Universal Container. Se atualizarmos a tabela de leads, já vamos verificar aqui o Lucas. Primeiro zap, para verificar ele acontecendo. Agora são 14h14. 14h14, quando iniciou o fluxo. Com sucesso, as informações de análise e insights. Vamos verificar no Salesforce. Ele recebeu uma pontuação 45, ou seja, urgência baixa, tamanho da empresa pequeno, outros para o setor industrial. No resumo da sua necessidade, o ChatGPT colocou: quer saber o custo de um gerador pequeno para casa sem urgência. Como próxima ação, enviar o e-mail com opções de gerador e orçamento. Vamos verificar aqui no nosso fluxo a resposta. ChatGPT quer saber sobre o custo de um gerador pequeno para casa sem urgência. Prioridade low, 45, enviar e-mail com opções de gerador e orçamento. Tivemos sucesso no nosso zap. Vamos para o segundo zap. E são 14h16. Nós temos aqui o nosso fluxo funcionando direitinho. Atualização do status no Salesforce para Working Contacted. Encaminhado para a campanha. Uma mensagem foi enviada para o time de marketing. Novo lead registrado, prioridade baixa, Lucas Ferreira, empresa, score, necessidade, sugestão para ação, enviar e-mail com opções de gerador e orçamento. E aqui o link no Salesforce. Agora o terceiro fluxo, agora são 14h18, o nosso fluxo teve início 14h17 e ele também realizou-se com sucesso. O e-mail foi enviado para o lead. Vou verificar aqui o nosso e-mail. Lucas, explore soluções de energia com Universal Containers. Obrigado por entrar em contato com Universal Containers. Agradecemos seu interesse, especialmente representado pela Ferreira Reparos Residenciais. Entendemos que você deseja saber o custo de um gerador pequeno para casa sem urgência. Gostaríamos de sugerir algumas opções que podem atender às suas necessidades. Aqui ele cita os produtos, vai falando um pouquinho de cada produto. Um representante da Universal Containers entrará em contato em breve para entender melhor suas necessidades. Atenciosamente, equipe da Universal Containers. Sucesso também nesse flow. Vamos agora para o último, que também aconteceu com sucesso. Os dados do Lucas na nossa planilha do Google Sheets. Lucas Ferreira, etc. Pontuação 45, a urgência low. Próximos passos: enviar e-mail com opções e a data de ingresso no Salesforce, 22 de abril, às 14h13. Se nós viermos na tabela do Salesforce, vamos verificar 22 de abril, 14h13. Então, o nosso fluxo também para um lead de baixa prioridade obteve sucesso. Podemos perceber que o envio do e-mail foi praticamente minutos depois que o cliente preencheu o formulário. A gente pode colocar também um atraso no envio desse e-mail, uma configuração em relação à data e hora que pareça menos robótico, que pareça mais humano. A gente pode colocar um atraso nesse envio. Eu criei aqui uma cópia do flow que envia o e-mail para o lead de médio e
e baixo score. Coloquei aqui um formato de data e hora. Depois de 24 horas, seja então enviado esse e-mail, e uma espera só para a gente saber que existe essa possibilidade. Como vimos, este fluxo automatizado transforma completamente a gestão inicial de leads. Ele elimina horas de trabalho manual na análise e qualificação, garante um primeiro contato rápido e relevante usando a inteligência artificial para adaptar a mensagem, direciona o esforço da equipe de vendas para os leads com maior potencial baseado em score e urgência e mantém os dados consistentes entre as plataformas e cria um histórico valioso. Essa é apenas uma demonstração do poder da automação inteligente combinando Salesforce, Zapier e inteligência artificial. Se você quiser implementar soluções como esta para otimizar seus processos de marketing e vendas, ou discutir como a automação pode ajudar o seu negócio, entre em contato. Adoraria conversar com você. Você pode me encontrar no LinkedIn, aqui está o LinkedIn, Ademir José Peixer, ou entrar em contato diretamente através do e-mail frapeixer@gmail.com. Obrigado por assistir e até a próxima.